Está aberto mais um debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados hoje Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Muito boa tarde, bom fim de semana, bem-vindos. Boa tarde a Boa todos. tarde a todos, bom fim de semana. Ora bem, são muitos os assuntos que podem contribuir para o debate e para a diferenciação de ideias entre os nossos convidados e comentadores desta semana. Vamos começar pela Câmara Municipal do Funchal, que decidiu alterar as zonas de trânsito nas partes onde estava previsto e estava em construção a ciclovia, alterando também o trânsito e aceleramento de obras na Estrada Monumental e no início do próximo ano na Ponte do Ribeiro Seco e na zona do Ritz. Miguel Silva Gouveia, vou começar por si. Como vê esta reformulação de um projeto que foi bandeira da coligação Confiança e que foi uma das principais decisões desta nova variação da Câmara? Bom, em primeiro lugar gostaria de cumprimentar obviamente todos os nossos ouvintes, cumprimentar também aqui o Pedro e o Lionel e dizer que o projeto que esta semana foi votado em reunião de Câmara foi na verdade um projeto que já vinha proposto e já vinha sendo elaborado pelo Departamento de Infraestruturas e Equipamentos, que visava manter o fluxo nos dois sentidos na zona do Fórum, na zona ali do Baía Azul, suprimindo uma pequena faixa de ciclovia. Já vinha a ser tratado antes? Sim, já estava, inclusivamente, já tinha sido objeto de perguntas por parte da variação do PSD e numa das últimas reuniões de Câmara foi objetivamente informado toda a variação de que aquela supressão iria acontecer numa alteração inicial ao projeto. Esta alteração tem que ser feita com muito cuidado, uma vez que este é um projeto visado pelo Tribunal de Contas, financiado pelo Madeira 1420 e que está alinhado com o Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável. Ou seja, qualquer alteração tem que cumprir com os objetivos iniciais, que é a promoção da mobilidade suave ou das práticas de mobilidade suave e o privilégio dos peões no acesso ao espaço público. Isso já tinha sido, portanto, naquela zona já tinha sido tem que cumprir para previsto, efeitos da subsidiação. para manter os subsídios. Obviamente, se o objetivo for devolver os subsídios todos, aí podemos alterar o que se quiser. Mas esta proposta que foi aprovada esta semana, tanto que a coligação Confiança votou favoravelmente a essa proposta, já vinha sendo analisada no mandato anterior e estava já prevista. A segunda, aquilo que tem vindo a público de outras alterações suplementares ao projeto da ciclovia, que não foram objeto de qualquer deliberação para já, pelo menos para já. Essas sim é que deixam-me algo preocupado. As que estão relacionadas com a Ponte do Ribeiro Seco e com a zona do Ritz. A Ponte do Ribeiro Seco, por exemplo, pelo que me apercebo, há uma proposta de desfazer o trabalho que foi feito, removendo o separador central. É preciso lembrar que naquele separador central também passam tubagens de canalização da empresa de eletricidade da Madeira, de algumas empresas de tubagens de telecomunicações, portanto é preciso arranjar solução para isso. Aquilo foi um compromisso entre a manutenção da ciclovia e as necessidades de infraestruturas de algumas entidades públicas na Madeira, nomeadamente as de energia e de telecomunicações. Será então, se for para remover, necessário encontrar soluções alternativas e assegurar que não se perde o financiamento. De qualquer das formas, parece-me que aquilo que se pretende, que é criar ali uma faixa base e uma faixa para veículos prioritários, até já foi testado no passado, na zona do Madeira Palácio, na Monumental, na reta do Madeira Palácio, e que não teve ou não trouxe quaisquer valias evidentes ou mais-valias, acabando por ser suprimida essa faixa base, e hoje são duas faixas de rodagem para qualquer tipo de veículos. Suprimir a ciclovia ali, acho que é um erro, vai contra aquilo que são as boas práticas a nível europeu, vai contra aquelas que são as diretrizes que estão alinhadas com o quadro comunitário de apoio e que permitiram o financiamento. Portanto, não podemos pedir
um financiamento, neste caso, para a mobilidade suave, e depois de fazermos a obra, rasgarmos Portanto, completamente. essa supressão, digamos assim, essa anulação da ciclovia poderá acarretar a anulação dos subsídios, é isso? Poderá implicar a devolução dos subsídios se não cumprir com o que está plasmado no Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável. Pedro Coelho, como vê estas alterações, algumas delas foram objeto de conversa no nosso debate da semana há largos meses, que tinha alguma polémica, digamos, esta introdução da ciclovia. Agora, Pedro Calado decide suprimir. Eu acho que algo tinha que ser feito em termos de mobilidade no Conselho do Funchal. Aliás, essa foi uma das críticas que o PSD fez durante a campanha eleitoral para as autárquicas e, pelos vistos, tinha razão. Eu percebo que uma ciclovia é importante até para que se aplique algumas boas práticas em termos de mobilidade, mas a verdade é que Funchal não é Munique, Funchal não tem a orografia de algumas cidades europeias, que as pessoas se deslocam para o trabalho em bicicleta, e aqui no Funchal isso não acontece. Portanto, as ciclovias existem nas cidades, sobretudo quando estamos a falar de cidades planas e que as pessoas aproveitam para se deslocarem para o seu trabalho em bicicleta, como Amsterdão, por exemplo. E obviamente vimos situações na Ponte do Ribeiro Seco, quem deres a Quinta Magnólia, na Estrada Monumental, algo teria que ser feito. Eu não conheço em pormenor as alterações que irão ser realizadas, depois a Ponte do Ribeiro Seco, seria transformada numa faixa base. A faixa base, efetivamente, não funcionou em Lisboa, mas aqui na Madeira não. Eu acho que é algo que tem que ser feito. Acredito que estas mudanças foram sustentadas com base em estudos e pareceres técnicos, estudos no que concerne à mobilidade. Portanto, eu acho que é algo que tinha que ser feito. Aquela alteração que se fez, e falámos nisso aqui no Bom Jesus, tínhamos 2 faixas, passámos para uma faixa. Todos os dias vou pôr o meu filho à Francisco Franco e nota-se ali alguma dificuldade em termos de trânsito, e portanto Pedro Calado falou disso. Não, isto é a minha opinião, quer dizer, é a minha opinião, porque na altura falámos sobre esta questão, isto é só uma opinião enquanto automobilista. Só faltava reabrir a Fernão Ornelas. Agora algo teria que ser feito, e acho que a Câmara anterior, ou melhor, a Variação de Miguel Silva Gouveia, também suportou a introdução da ciclovia com estudos de mobilidade. Tinha que ser, de outra forma não teria financiamento comunitário. O estudo da ciclovia foi o mesmo que permitiu o encerramento de algumas artérias aqui no centro do Funchal, como falava a Fernão Ornelas, que permitiu a redução do Bom Jesus ou a ampliação dos passeios ali na Rua do Bom Jesus. E esses estudos ditavam que era necessário, ou que poderia coexistir uma ciclovia. Sim, mas nós não estamos isolados neste entendimento. Na verdade, esse entendimento era partilhado até há bem pouco tempo pelo PSD, que também tinha no seu programa eleitoral para a cidade do Funchal o prolongamento da ciclovia desde a Praia Formosa até ao mercado. Eu penso que a ciclovia não seria feita em ponte, ou uma via suspensa, ou em túnel. Outro PSD que não o Pedro Calado. Sim, mas o Funchal é o mesmo. Miguel Silva Gouveia, o facto é que os cidadãos, digamos... Não, na verdade até era o mesmo de Pedro Calado, porque foi na altura em que ele estava na Câmara. Estou a ironizar. Claro, pronto. Mas pronto, na verdade foi aquilo que fizemos era quase praticamente consensual. Compreendo que durante o período eleitoral foram proferidas algumas promessas, algumas críticas e algumas reivindicações que neste momento o autarca a presidir a Câmara tem-nas como algumas como um fardo, e vai ter que agir em conformidade, mas pronto, isso é o que é. O Miguel Silva Gouveia, só para terminar esta parte, não está arrependido de ter lançado a ciclovia. De todo, e continua a acreditar que é importante que os centros das cidades sejam privilegiados cada vez mais, mobilidade suave e as pessoas. Mas Miguel, a minha questão é a seguinte: nas grandes cidades europeias, aquelas que têm ciclovias, as pessoas usam a ciclovia para irem para o trabalho, deslocam-se por bicicleta para o trabalho.
quem quer andar de bicicleta não tem que andar necessariamente no centro do Funchal. E, portanto, as ciclovias existem nas cidades para ser uma alternativa em termos de mobilidade, para que as pessoas, por exemplo, se desloquem para o trabalho. Aqui, no Funchal, eu não acredito que muitas pessoas que se servem dessa ciclovia usem aquele meio de transporte para irem para o trabalho e para voltarem Quais eram os argumentos para casa? É essa a questão. Trouxe ciclovia na zona do Madeira Palácio e o segundo trouxe ciclovia entre o Jardim Panorâmico e a rotunda do Monumental Lido, que foram lançados pelo PSD. Quais eram os argumentos? Eram para as pessoas vir para o trabalho? Não eram. Eram zonas de lazer, onde as pessoas poderiam ter a prática de mobilidade suave, além das bicicletas, trotinetes, pode-se fazer zonas de lazer que não sejam, sobretudo para afunilhar o centro das cidades. Isso foi igual àquilo que foi feito, por exemplo, e volto a relembrar, entre o Jardim Panorâmico e o Monumental Lido. Aquela zona passou a ser sentido único entre Funchal e Câmara de Lobos, e uma das faixas passou a ciclovia. O trânsito passou a fluir pela Rua Centelia e pela Simplício Passos Gouveia. Portanto, a solução que foi agora adotada foi em linha com aquela que já vinha sendo praticada pelo PSD. Compreendo que, quando queremos ser populistas, acabamos por cair em contradições e depois temos que viver com elas. Eu mantenho a minha coerência naquilo que defendi. Mas a questão é outra também. Ainda recentemente saiu um estudo em que o trânsito nas grandes cidades está a aumentar. Os preços dos combustíveis estão a subir, mas também o trânsito é cada vez mais caótico em Lisboa, no Porto. Recentemente foi notícia, salvo erro. Não respondem. Se calhar não respondem. Portanto, se temos mais carros nas cidades... Está o busilis da questão. A oferta de transportes públicos tem que ter uma qualidade para que qualquer pessoa se sinta confortável, a qualidade, incluindo obviamente conforto e preço, para qualquer pessoa se sinta impelido a utilizar transportes públicos e não uma lógica que tem subsistido quase ao longo dos anos, que é só anda de transporte público quem não tem dinheiro para andar de carro. Aliás, isso está nas linhas orientadoras desta cimeira de Glasgow, que é menos utilização do carro próprio, menos combustíveis fósseis, mais transportes públicos, melhores transportes públicos. Ainda não chegámos a esse patamar das pessoas se sentirem atraídas pelo transporte público. Há que fazer ainda muito por isso. Concordo. É preciso, e acho que o PRR seria uma oportunidade para podermos investir nesse upgrade de... É que em Amsterdão, quando o Pedro Coelho fala que as pessoas se deslocam ao trabalho, só deslocam para bicicleta, também se deslocam para o autocarro, de pastinha, de gravata e tal. Aqui em Portugal... Sim, mas usam muito a bicicleta, porque aqui é tudo plano. Muito bem. Outra decisão que foi sempre negada pela coligação Confiança, e aliás foi reprovada agora, foi a decisão do imposto da derrama. Miguel Silva Gouveia, continua a Confiança da vossa coligação a persistir a ideia de que os comerciantes não necessitam deste desafogo? Não falei em comerciantes. Ninguém falou em comerciantes. A rama tem a ver com os empresários. A rama tem a ver com empresários, muito além de exclusivamente os comerciantes. Sim, isso acaba por ser quase um viés àquilo que é a aplicação da derrama. A derrama é um imposto... sobre as empresas. Eu diria que na sua gênese é um imposto social-democrata. É um imposto que permite a tributação da riqueza gerada, do lucro gerado, só incide sobre o lucro, e é 0,5% sobre o lucro gerado das empresas que tenham volumes de negócios acima de um determinado montante. 150 mil euros. Portanto, é uma tributação sobre a riqueza e que permite financiar programas de apoios sociais, programas que garantem a equidade e a justiça social. Se formos a ver, aqui no Funchal, representa 2 milhões de euros, portanto, não é propriamente algo que se possa dispensar de ânimo leve, e incide maioritariamente sobre grandes grupos, grandes cadeias, entidades que têm concessões públicas, como a Via Litoral, a Via Expresso, a empresa de eletricidade e a ARM. 150 mil euros é um valor baixo, o limite, não é? Não só o volume de negócios, estamos a falar de meio... Não, estou a falar dos maiores contribuintes, aqueles que pagam mais derrama, mais contribuem, são as grandes empresas, são as gasolineiras,
são os grupos hoteleiros, são as empresas de hipermercados, são as empresas de comunicações, essas que vão continuar aqui a trabalhar no mercado regional. Mas das 25 maiores cidades de Portugal, o Funchal é a única, ou passará a ser a única, que não tem taxa de derrama. Precisamente o Funchal, que foi considerado a marca estrela neste último ano, em 2020, na área de negócios. Foi aquela que promoveu mais a atividade económica, que fomentou e criou melhores condições para o desenvolvimento das empresas. Portanto, acaba por ser uma falácia estar a dizer que a derrama tem um reflexo na perda de competitividade do município para a implantação de novas empresas. A derrama é um imposto justo que permite financiar uma vertente social. E, infelizmente, ideologicamente, houve uma visão muito mais liberal que ganhou, e ganhando, obviamente, nós tivemos o nosso voto vencido, votámos contra, fomos 5 vereadores a votar contra, houve 6 vereadores, ou 5 vereadores mais o Presidente, a votar favoravelmente. O voto do Presidente, obviamente, desempatou e a derrama foi extinta. Para a nossa infelicidade, esperemos que isso não signifique o corte em prestações sociais e apoios e subsídios à educação. Pedro Coelho, Câmara de Lobos, cobra de derrama. Não. Aliás, nós Santa Cruz. tivemos situações, aqui na Madeira era só Santa Cruz e o Funchal. Nós tivemos situações, poucas, é verdade, em que houve empresas que se deslocalizaram do Funchal para a Câmara de Lobos, porque efetivamente a Câmara de Lobos não tinha derrama, e o que conta é a sede fiscal dessa entidade. A questão que se coloca sobre esta questão da derrama foi um compromisso. Há um problema, se me permites, Pedro. A sede fiscal pode estar num concelho, mas desde que se saiba que a atividade comercial é exercida no outro concelho, essa atividade, a percentagem da atividade comercial desse concelho deve incidir. Que é um anexo da Medula 22. Não há hipótese de quem tem um hotel no Funchal não pode deslocalizar a sede para a Câmara de Lobos e dizer que não tem atividade comercial no Funchal. Não é tipo internacional. Agora, se for, por exemplo, uma empresa de contabilidade que se deslocalize do Funchal para a Câmara de Lobos, aí, obviamente... Esta questão foi uma promessa de Pedro Calado durante a campanha que fez para o Funchal. É uma perda de receita, mas a promessa está cumprida, também devolve, segundo li, metade do IRS aos munícipes. Certamente tem outras opções em termos de áreas sociais e outras, portanto, certamente fez as contas, e esta perda de receita será, porventura, colmatada com uma perda, sobretudo, com uma diminuição de despesa corrente. Vamos mudar de assunto. Está em preparação e vai ser entregue na próxima semana o orçamento da região autónoma da Madeira para 2022. Entre as propostas deverão constar alterações à carga fiscal. O orçamento do Estado, Pedro Coelho, que foi chumbado, previa redução do IRS para a classe média. Aqui na Madeira, mesmo sem a aprovação do orçamento do Estado, a autonomia permite que o Governo possa igualmente proceder a um alívio fiscal, não na alteração dos escalões, mas na redução da incidência percentual em cada escalão. Defende essa ideia também da redução, que estava previsto no orçamento do Estado, pode ser conseguida através da redução percentual? Eu acho que quem está a elaborar o orçamento, sobretudo o Secretário Regional das Finanças e a sua equipa, tem uma grande dificuldade em ajustar as necessidades de diferentes secretarias. Agora, sempre que há uma perda de receita, ela terá que ser compensada. E em matéria fiscal... O orçamento do Estado previa isso, e a região autónoma iria implementar. Sim, mas tem ainda o diferencial fiscal. Agora, efetivamente, a receita fiscal ainda é importante na Madeira para o tal trabalho social e as ações em termos sociais que o Governo Regional e os seus diferentes departamentos têm na região autónoma da Madeira. Agora, temos de ter a consciência que com o PRR, com o conjunto de investimentos que temos, nomeadamente a construção do novo hospital e outras infraestruturas que se vai vendo, tudo isto tem um custo
e tem que ser financiado também com a Receita Fiscal e, portanto, não sei se há um grande alívio fiscal, mas sei que as taxas de IRS eram mais baixas do que as taxas de IRS no continente, temos ainda o IVA mais baixo aqui na Madeira do que temos no continente. Mas mais elevadas do que nos Açores. Mais elevadas do que nos Açores, mas tem a ver, a gestão orçamental é sempre muito complicada e, portanto, muitas vezes é preciso ajustar a receita à despesa, que é aquela que é fixa, sobretudo a corrente, e as necessidades são muitas e os investimentos não conheço o PIDAR deste ano, mas será certamente exigente. É que se o orçamento do Estado fosse aprovado, a região iria reduzir as taxas de IRS. Sim, mas pode reduzi-las. É isso que eu pergunto. Eu acredito que sim. Deve Aliás, reduzir. essa pergunta tem que ser feita ao Sr. Secretário Regional das Finanças, que é ele que tem os números, não tem neste momento. Agora, sempre que houver margem e que não ponha em causa os compromissos do Governo e os investimentos que tem previsto, deve-se, obviamente, reduzir a carga fiscal. Aliás, é isso que foi feito no Funchal. Agora, é preciso perceber se há margem para isso ou não. Miguel Silva Gouveia, qual é o seu entendimento sobre esta matéria? Bom, os ingleses têm uma terminologia que chamam race to the bottom, que é quando começamos todos a tentar cortar os preços ou cortar nas receitas e acabamos no fundo. Portanto, acabamos sem ter dinheiro para nada. Portanto, há que ter aqui um compromisso. Cuidado. Exemplo daquilo que eu dizia ainda há pouco sobre a Câmara Municipal de Funchal, é preciso garantir equilíbrios entre aquilo que são as receitas e as despesas que temos, para não correr o risco de criar, de termos déficits que depois não são possíveis de conciliar. No que diz respeito ao orçamento da região, e sabendo que a região tem a possibilidade conferida pelo Estatuto Político-Administrativo de promover um diferencial fiscal até 30% em todos os impostos, nomeadamente no IRC, no IRS e no IVA, aquilo que tem vindo a ser prático nos últimos anos tem sido uma aplicação desse imposto em IRC, em sede de IRC, ou seja, tributa-se menos a matéria coletável. Sim, é muito mais baixa aqui na Madeira. Portanto, procedeu-se primeiro à aplicação desse diferencial em matéria de IRC, deixando-se o IRS para o fim. O IRS só teve uma pequena alteração no ano passado. No primeiro e segundo escalão. No primeiro e segundo escalão, e nem foi os 30%. Foi um valor que eu não sei precisar agora, mas inferior aos 30%. E isto demonstra aqui uma abordagem, ou demonstram as prioridades do Governo Regional. O Governo Regional procurou desonerar os lucros, a tributação aos lucros das empresas, ou à matéria coletável das empresas, e deixou carregar em cima dos rendimentos de todos os trabalhadores. E isto demonstra claramente a opção que o Governo Regional tem sobre permitir ou carregar em termos de impostos mais o trabalho e menos os lucros. Acho que não é uma medida, eu tomaria no mínimo uma prioridade semelhante, diminuir em todos de igual percentagem, e acho que deveria efetivamente diminuir também a incidência sobre o IRS, sobre o trabalho, portanto aumentando para mais próximo dos valores que os Açores praticam o diferencial fiscal, e isso as pessoas iriam sentir no fim do mês, quando recebessem o ordenado, sentiriam logo, ao contrário de outras reduções de impostos que acabam só por ser. Também ter a consciência que o IRC aqui na Madeira é baixo, muito mais baixo do que aquele que existe no continente, e sobretudo também a questão do IRS, era preciso ajudar as empresas. Todos nós temos a consciência que a carga fiscal em Portugal é elevada e são as empresas que criam emprego e riqueza, e a questão do IRS, as taxas aqui são mais baixas do que aquelas que se verificam no continente, e por outro lado também temos a consciência que temos a taxa, mas temos as deduções à coleta, ou seja, muitos dos contribuintes têm uma taxa de retenção todos os meses quando recebem o seu vencimento, mas depois são abatidas à coleta um conjunto de despesas que faz com que a taxa líquida de pagamento de IRC seja mais baixa. Há a taxa base, mas depois a seguir... A taxa na Madeira aplicada é de 33%, nos Açores é 28%.
Estamos a ver no quarto escalão do IRS e no continente é 35%. Portanto, estamos aqui a 5% é muito verificar. dinheiro. 5% é muito dinheiro. É muito dinheiro que faz falta ao bolso dos madeirenses. Portanto, acho que é chegada a altura de permitir que os madeirenses Se o também orçamento possam do ter... Estado fosse aprovado, esse escalão seria atingido na sua redução. Eram feitos desdobramentos de escalões, o que Exatamente. permitia também Mas depois, quando o novo for aprovado encaixamento. por um governo do PSD, obviamente depois com o novo orçamento haverá uma nova taxa, há um reescalonamento. Não sei se o PSD vai aplicar essa estratégia. PSD Não sabemos ainda qual é o programa, não é? O PSD tem sido mestre em criar novas taxas. Tem sido adicional ao O PSD ligado ao Passos Coelho é complicado. adicional ao IRS foi criado, foi uma ideia do PSD. Pelo que eu tinha ouvido de Rui Rio, ele As taxas concorda que a carga fiscal em Se for Portugal o PSD é ligado ao muito Passos elevada. Coelho vai ser complicado. Mas Qual é o estás a PSD ligado admitir a que o Passos Rui Coelho? Rio vai ganhar o... O Dr. João Jardim diz que é o adversário do Rui Rio. É, muito bem. Já tomaste partido? Bem, eu sou mandatário aqui na Madeira da candidatura do Dr. Rui Concorda com Rio. essa ideia Rui Rio, que o Paulo não sabia. Rangel está ligado ao lobby Passos Coelho? Essa é uma opinião do Dr. Alberto Jardim, que eu respeito. O importante agora é os militantes do PSD escolherem dos dois candidatos. Não é uma arma utilizada pela área ou pela candidatura do Rui Rio? Eu não tenho falado disso. São dois companheiros que se candidatam à liderança do PSD. Eu acho que os militantes do PSD querem um bom executivo, alguém que tenha sido executivo, alguém que tenha experiência executiva. Não querem certamente um bom comentador político e nessa linha apoio Rui Rio. Quais são as grandes diferenças entre Rui Rio e Paulo Rangel, na sua opinião? Há sobretudo uma grande diferença que é a questão de alguém que é executivo e alguém que nunca foi. Há uma segunda diferença que é alguém que teve 12 anos na Câmara do Porto, que sai com maioria absoluta e atualmente o atual presidente da Câmara Municipal do Porto também faz 12 anos, mas com minoria. Outra diferença é que Rui Rio foi eleito sempre, no caso do Porto, sempre a crescer. Paulo Rangel, por exemplo, tem o pior resultado sempre, 3 vezes cabeça de lista às europeias e nas últimas eleições teve o pior resultado sempre para o PSD. A outra diferença é que há 2 anos Paulo Rangel apoiou Rui Rio, dizendo que era um líder com visão para o país e que os trabalhos seriam visíveis a meio prazo. Não passaram 2 anos e é líder, é adversário de Rui Rio. Uma das principais acusações de Paulo Rangel a Rui Rio é que Rio fez pouca oposição ao governo socialista. Repare, nós tivemos um período pandémico, aliás, estamos a ver politicamente correto. Em pandemia. Rui Rio, se calhar, não diz muitas vezes o que o povo quer ouvir, mas diz sobretudo aquilo que tem que ser feito. E, portanto, durante a pandemia foi solidário com o país. Não dizendo que o povo quer ouvir, ganha eleições? Eu acho que temos que ser sérios, honestos, pragmáticos. Eu acho que a política é feita de homens e mulheres assim. Eu ganhei eleições sem dizer mal da minha oposição, porque acho que as pessoas não gostam desse ruído e nem sempre quem fala mais alto tem razão e as pessoas gostam. E quando vejo debates televisivos em casa, quando vejo muitos a falar ao mesmo tempo em outro canal, portanto, eu acho que não é por aí. Eu acho que ele teve um bom resultado, teve no fundo uma vitória política nas últimas autárquicas. O PSD não tem a maioria das câmaras municipais, mas encurtou a distância com o PS, ganhou Lisboa, ganhou Coimbra, Funchal, ganhou 16 câmaras, onde continuamos a ser oposição, nomeadamente no Alentejo também recuperarmos mandatos. Essa é uma escolha para já dos militantes do PSD. A opinião entre o Rio mas pode. E Paulo Rangel, mas por que não? Mas, enfim, não tem muito, mas se quiser pode emitir. Mas eu vou-lhe perguntar diferente. Se estas eleições resultarem num resultado semelhante, ou seja, sem que nenhum partido tenha maioria absoluta, vai ser necessário fazer acordos à direita ou à esquerda. Há quem defenda que para a estabilidade do país seria melhor um acordo central em que os dois partidos deveriam ter um acordo. Qual é a sua visão sobre isso?
Sim, eu acho que Portugal caminha para um estilo de governos, não é de governação, porque a governação exerce depois, mas pelo menos um estilo de formação de governos na senda daquilo que está sendo prática nas grandes, no centro da Europa. Sim, na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, por exemplo, na Bélgica, na França, com uma negociação, muitas vezes dura, com linhas orientadoras para 4 anos, e assumido esse compromisso, manter uma estabilidade de governação dentro desse outline nos 4 anos. Daí não há que fechar qualquer porta a de qualquer partido. Seja, Até porque à esquerda já se vê que, por vezes, o caminho pode ser tortuoso. À esquerda, à direita, estamos a ver agora, o António Costa dizia no outro dia que... Estou a dizer, na história recente. Sim, também, mas também à direita. Ainda me recordo do Paulo Portas dizer que a sua saída era irrevogável e naquela peça de teatro que encenou, sai de ministro e passa no dia a seguir, reentra como vice-primeiro-ministro. Portanto, turbulências há sempre. Até se calhar aqui a nível regional. Mas via com bons olhos uma coligação ou um acordo PSD-PS ou PS-PSD? Tudo o que possa dar estabilidade ao país numa altura fundamental em que teremos muitos milhões de euros por via do PRR a entrar em Portugal e que não podemos correr o risco de não os saber aplicar por divergências políticas, desperdiçando se calhar, das últimas oportunidades que temos para fazer alterações estruturais ao país. Acho que isso ninguém nos perdoaria, nem ao PS, nem ao PSD, nem tampouco à classe política. Pedro Coelho, havia como boa solução uma coligação ao centro? Não, ninguém está a falar em coligação. A questão aqui importante, como Miguel Gouveia falou, é que para as grandes reformas do país, lei eleitoral, revisão da Constituição e outras matérias, nós precisamos de 2/3 dos deputados. Orçamento não, mas há matéria. Para reformular o sistema político em Portugal, precisamos de 2/3 dos deputados. O que a esquerda radical pediu a Costa é impossível. Se pedisse ao PSD, isso também era impossível. Portanto, a esquerda radical, percebendo que estava a perder votos, quis, no fundo, apertar António Costa para que a solução fosse aquela que todos nós conhecemos, que é o chumbo do orçamento, porque pedi tanto, mas mesmo tanto, que era impossível. Só em Portugal e na Espanha, 2 países da Europa, é que ainda temos a esquerda a mandarem nesses países, sobretudo a esquerda radical. Agora, se António Costa fez uma geringonça, tem que negociar com a geringonça. Agora, o que foi dito por António Costa e recentemente por Rui Rio não é para nascer um novo bloco central, não é para nascer ministros do PS e ministros do PSD a formarem governo, não. Tem que haver um pacto de regime para que nas matérias fundamentais haja acordo para se mudar o atual estado das coisas. Pedro Coelho, já agora que estamos a falar na situação política, para as próximas eleições, Rui Barreto, líder do CDS regional, anunciou já uma candidatura às eleições nacionais com uma coligação com o PSD. Adiantou-se ao PSD? O PSD ainda não discutiu essa situação? Não, eu não percebi a sua pergunta. Estava a dizer que o líder minoritário desta coligação é que anunciou essa coligação. Não, eu imagino, acredito em tudo o que leio. E eu acredito. Ele disse na RTP numa entrevista. Eu acredito no que o meu presidente do partido. Disse na RTP numa entrevista a semana passada. Semana passada não, esta terça-feira. Eu acredito no que o meu presidente do partido diz. E da boca dele, eu ainda não ouvi que vai haver coligação, não vai haver coligação, portanto não sei se haverá ou não coligação. O Rui Barreto disse que essa a sua afirmação derivava de uma conversa que tinha tido com Miguel Albuquerque. Não sei. O que eu acho curioso, a questão é esta, eu não sei se haverá coligação ou não. Essa é uma decisão do presidente do partido, do Conselho Regional do PSD. A questão é que, mesmo havendo coligação, isto já começa mal, porque é anunciada pelo líder
de um partido que tem 3 deputados. Se houver coligação, essa coligação deveria ter sido anunciada num sítio próprio e pelo líder do maior partido, julgo eu. Agora, quanto à questão da coligação, em termos políticos, de que forma Qual é a sua será... opinião? Acha que deve haver coligação? Depende da coligação. Eu acho, tendo em conta o atual estado do PS Madeira, que não sei se terá congresso ou não sei se tem líder ou não, Já não sei a opinião. tendo em conta também o atual estado do CDS nacional e regional, nacional que tem um líder que não quis fazer eleições internas, regional porque tem um líder que teve um mau resultado nas eleições autárquicas, à exceção do Conselho do Funchal. A presença do CDS na coligação foi importante no Funchal, nos outros conselhos não acrescentou, pelo contrário, só perdeu mandatos em Câmara de Lobos, na Calheta e Muito noutros conselhos. objetivamente, Pedro Coelho, o CDS traz vantagem ao PSD? Repare, nós estamos a falar de mandatos, estamos a falar de 6 mandatos, depende do lugar que o CDS tiver nessa coligação. Em sua opinião, Eu acredito. em sua opinião, que eu lugar é que acredito, o CDS deveria ter? Eu acredito, se existir coligação. Como disse, essa é uma decisão do presidente do partido. Vamos imaginar que Miguel Albuquerque é líder dessa lista. Eu acatarei Vamos imaginar que as Miguel Albuquerque decisões é líder dessa lista. que forem O CDS vai para feitas quinto? pelo presidente do meu partido. O que eu acho, mas a minha convicção meramente empírica, sem ter dados em termos de sondagens, nem nada que se pareça, eu acredito, tendo em conta o atual estado do PS e do CDS, eu acredito que nós hoje temos 3 deputados do PSD e 3 deputados do PS, eu acredito que, tendo em conta a boa governação do PSD, tendo em conta a nossa gestão da pandemia, que foi importante, a boa gestão, que foi importante até para os resultados autárquicos que nós tivemos, já falámos aqui sobre isso, eu acredito que nós, o PSD, poderia eleger 4 deputados. Portanto, o PSD deveria ir sozinho. Não, Ou então o CDS se o elemento do CDS fosse em quinto, desde que Miguel Albuquerque não fosse, porque se Miguel Albuquerque fosse como foi há 4 anos, na minha opinião teria que ser o 6º. Mas a minha opinião, enquanto militante de base do Partido Social Democrata. E como dirigente da Comissão Política. Que deverá ser sempre solidário com o Presidente da Comissão Política. Mas como cidadão... Mas também não irá deixar de dizer o que pensa no sítio próprio, claro, no local próprio. E aqui também. Miguel Silva Gouveia, como vê esta situação? Como observador político também. Como observador político, aquilo que eu assisto é Rui Barreto está a viver o seu sonho de fadas e está com medo de acordar. Ou está com medo que o acordem. Rui Barreto neste momento é líder do PS. Ou estás a agarrar a boia de salvação. Vamos ver quem é a boia de salvação de quem. Neste momento o Rui Barreto e o CDS estão a viver um conto de fadas. E tem receio que alguém o desperte. Porque ele é líder do CDS incontestado ou sem contestação pública. Ele é secretário regional, que lhe garante uma estabilidade e consegue também satisfazer muitas pessoas dentro do seu próprio partido com cargos de nomeação. Tem o PSD encostado à parede como boia de salvação. E o que é que o pode fazer acordar? É ir a eleições sozinho e medir o seu peso eleitoral nesta altura aqui na região autónoma da Madeira. E se for eleições sozinho, muito provavelmente vai despertar do sonho com que adormeceu todos os militantes do CDS na Ilha da Madeira. E acho que o receio é esse. Por isso que ele apressa-se a lançar uma coligação, mesmo, pelos vistos, sem alguns dirigentes do PSD saberem ou conhecerem. Este anúncio do Rui Barreto significa algum condicionamento já ao Miguel Albuquerque? Não, repare, eu acho que a coligação pode existir, aliás seria a única na Madeira. Existia ao contrário, na República, um governo de Passos Coelho, Paulo Portas, uma coligação PSD-CDS, mas na Madeira o PSD sempre correu sozinho à República e tivemos agora uma coligação pós-eleições para a Assembleia Legislativa da Madeira e bem, porque foi a forma encontrada para que se formasse um governo para os próximos, para a legislatura, para os 4 anos. Aí tu tocas num ponto muito importante.
A questão que se coloca é o seguinte: Será? se formos separados, podemos criar problemas na coligação a nível regional, no governo regional? Sim ou não? Não vejo que tenha que criar problemas. Pela parte do CDS? Sim, porque nós somos governo aqui e vamos a eleições separados. Poderá haver algumas fricções na coligação governamental, e aí, se existirem, admitia a coligação. Agora, já não existiram em algumas claro, nas câmaras, em Câmara de Lobos, nós fomos só nas sós. O que eu acho é que é o seguinte: não há um acordo total, não é? esta coligação, que, como lhe disse, o Presidente do Partido ainda não falou sobre esta questão, eu acho Parece que falou com o Rui Barreto. Eu acho que, e mesmo que tenha falado com o Rui Barreto, não fica bem a Rui Barreto fazer o anúncio dessa coligação. Ficaria bem esperar pelo anúncio. Concorda com o Miguel Silva Gouveia que o Rui Barreto tem receio de acordar? Repare, quando fizemos esta coligação para o governo, que foi a única hipótese, ainda bem que a fizemos, depois passámos para as autárquicas. E as autárquicas tentou-se o mesmo. Como disse, em alguns conselhos da Madeira, isso não foi feito. E sublinho que só foi importante. Objetivo. Se o CDS tem medo de... Não, eu gostava de saber quanto é que o CDS vale na Madeira. Mas é isso, é precisamente este ponto que muito provavelmente vai fazer com que o PSD e o CDS vão coligados às legislativas nacionais. Sim, pois porque pode valer tão pouco, é a última, pode também é a última hipótese. Criar problemas do governo. É a última hipótese de saber quanto é que vale cada... São as últimas eleições antes das próximas... Não, vale muito. As últimas eleições antes das próximas regionais. São estas. Vamos supor que o CDS não vale transformado em deputados aqui na região, porque as eleições são um círculo único igual às eleições regionais. O CDS não vale 3 deputados e o PSD não precisaria do CDS para as próximas regionais. Mas o governo atual está em coligação pós-eleitoral. Não foi... Sim, a questão é que numa altura que se está... Não há nenhuma obrigação de ser numa altura em que temos muitas pessoas a falar de uma coligação pré-eleitoral entre PSD e CDS para as próximas regionais. Não existiu. Não, mas é o que se fala para 2023. Fala para uma... Sim, mas não existiu agora. Não mas já se fala para 2023. Pois? E se já se fala para 2023, se não pode haver sentido de fazer agora. Se fizerem agora, ninguém precisa de acordar até 2023. Se forem a votos sozinhos, alguém vai acordar. Miguel de Sousa aqui no outro painel de debate dizia que um dia destes o CS vai se fundir no PSD. Não sei se é essa a ideia. Não se saber o peso de cada um acaba sempre numa fusão. Mas ele, o que é que ele diz? Ele concorda? Não, ele disse que se calhar vai acabar por acontecer. Sim, e como disse, essa é uma decisão do Presidente do Partido, só achei mal. Se nunca acordarem, se nunca se souber o peso de cada um, estarão juntos como se fosse um partido só, não é? Mas vão ficar juntos sempre? Não sei, pergunto eu. Eu faço perguntas aqui. Também não sei. Ora bem, em Câmara de Lobos, pelos vistos, não. Em Câmara de Lobos, nós quisemos ir separados e o vereador que o CDS tinha não foi eleito, perdeu-se o mandato. E em relação ao Partido Socialista, Miguel Silva Gouveia, o que acha que poderá acontecer? Paulo Cafofo vai se recandidatar ou haverá outra liderança? Não sei, o que conheceu que é público, o Paulo Cafofo diz publicamente que não, que apresentou admissão, está prudentemente a aguardar, ou esteve a aguardar o desfecho das eleições legislativas nacionais, mas admitiu que não se recandidataria a um novo mandato à frente do PS Madeira. Portanto, dentro dos quadros do PS Madeira, estou certo que encontrarão a melhor solução de uma liderança para os desafios que... Miguel Silva Gouveia um dia vai se filiar no PS também para... Não, eu não posso ser candidato porque não sou militante do PS e, como sabem, eu assumi o mandato na Câmara do Funchal e tenho, neste momento, um compromisso... Isso não é compatível de seres militante. Não é incompatível, também já houve outras... Está no seu horizonte de ser militante do PS. Já houve outros convites. Não neste PS. Que neste momento dispensei, neste momento estou concentrado no Funchal, politicamente. Outros convites?
outros convites de outras Forças partidárias também. também. Mas neste momento não estou disponível para qualquer embate político, a não ser Na Câmara do Funchal. Câmara do Funchal, é aquilo que eu me comprometi, não posso defraudar os eleitores, perto de 23 mil que votaram em nós. Se for Paulo Cafofo a fazer a lista, se não houver eleições antes, poderá haver alguma fricção com o Carlos Pereira, com o Lavo Câmara? Bem, eu penso que Carlos Pereira é escolhido por Lisboa. Lisboa impõe ao Funchal? Penso que sim. Portanto, Carlos Pereira estará sempre na lista, julgo eu, porque esse é o nome de Lisboa e penso que Acho que Paulo Cafofo, mesmo não gostando de Carlos Pereira, vai ter que nós costumamos dizer em Câmara de Lobos, apanhar com ele. Pedro, Ou levar com ele. Tens a memória curta, porque o Carlos Pereira foi quem bateu o pé ao António Costa, dizendo que quem escolhia as listas às legislativas era a Madeira, era o PS Madeira. Isso até fez manchete aqui no DN. Quem é que escolheu o Carlos Pereira para ser candidato neste atual mandato? Agora, foi o PS Madeira. Foi. E não recebeu indicações de ninguém? Só se tu sabes alguma informação que eu desconheço. Também é possível, mas acho que não. Aproveitando o nome de Carlos Pereira, este deputado nacional, Carlos Pereira, considera que o PSD Madeira deu um murro no estômago ao reprovar o orçamento do Estado e já tem a primeira consequência, que é a não discussão na Assembleia da República dos benefícios do Centro Internacional de Negócios. O que é que acha, Pedro Coelho? Eu acho que o PS anda a brincar com assuntos sérios. Este assunto já deveria ter sido debatido antes da dissolução Aliás, não, o Parlamento ainda não foi dissolvido, o orçamento é que não passou, mas o documento podia ser... os benefícios fiscais também não passaram. Pois é, que os benefícios fiscais, uma vez que o Parlamento, segundo sei, ainda não foi dissolvido, tem um prazo, e portanto esse documento podia ter sido discutido até pela importância, pelo instrumento financeiro que é, pela criação de emprego, pela criação de riqueza, pela receita fiscal que gera, em termos de orçamento da região, e esta questão do Centro Internacional de Negócios tem sido mal amada por muitos. Fala-se em paraíso fiscal, fala-se em benefícios fiscais dados de uma forma indevida, tudo coisas que, enquanto eu estava na Assembleia Legislativa da Madeira, fui um defensor deste Centro Internacional de Negócios e provou-se, efetivamente, a sua importância na economia e no emprego da região autónoma da Madeira, e estranho que seja o PS a retirar da agenda... Já me disse na Assembleia Regional que era um castigo do PS à Madeira. Mais uma vez, estavam a castigar a Madeira. E foi um castigo, concordo. Mas um castigo porquê? É um castigo porque podia ter assumido um Centro Internacional de Negócios como um vetor estratégico de desenvolvimento para a região autónoma da Madeira, nunca assumiu, pelos entraves que tem. Mas porquê que o PS castiga a Madeira? Olha, boa pergunta. Eu estou a tentar interpretar as palavras... Porque castiga a Madeira porque há um diploma que tem que ser discutido e que gera emprego, riqueza e receita fiscal, e o PS parece que não quer mais emprego, mais riqueza e mais receita fiscal para a Madeira, para que esse dinheiro seja aplicado em prol do bem comum. Miguel Silva Gouveia, Carlos Pereira disse que foi um murro no estômago do PSD e que esta é a primeira consequência da não aprovação do Orçamento do Estado. Pensa que há alguma vingança neste aspecto? Não, eu aí não corroboro as palavras do Carlos Pereira. Eu não acho que esta seja qualquer tipo de represália que esteja aqui o Centro Internacional de Negócios a sofrer por causa do chumbo do orçamento. Na verdade, o Centro Internacional de Negócios tem sido um problema bastante profundo e parece que não são só aqui o que o Pedro dizia, fala-se, não é que se fala, já há inclusivamente relatórios da Comissão Europeia a apontar algumas... Pedir esclarecimentos. Relatórios a confirmar algumas irregularidades que precisam de ser corrigidas, inclusivamente algumas devoluções. Isto não é que se fala, isto é factual, vertido em relatórios
da própria Comissão Europeia. Aquilo que se está a tentar fazer é a correr atrás do prejuízo, como costuma dizer a linguagem futebolística. O que demonstra que, de facto, alguém andou a brincar com coisas sérias, alguém andou a brincar com os madeirenses. Andámos aqui na Madeira, e tem responsáveis, que obviamente só pode ser o PSD e agora o CDS que lhe anda pela mão, ou que o leva pela mão, andaram a brincar com o Centro Internacional de Negócios. E, obviamente, o clima que tem sido cultivado entre a República, entre a região e a República, muito promovido pelo PSD Madeira, depois acaba por fechar mais portas do que abrir quando é necessário resolver e corrigir os erros que foram deixados aqui, nomeadamente nesta área do Centro Nacional de Negócios. Portanto, não acho que tenha existido qualquer tipo de causalidade entre o chumbo do orçamento e esta falta de discussão. Temos aqui mais um assunto que tem a ver com o comportamento dos cidadãos e que acho importante, numa altura em que o ambiente e o clima concentram a atenção do mundo em Glasgow. A Agência Portuguesa do Ambiente revelou um relatório que evidencia que no último ano houve mais produção de resíduos e a reciclagem ficou muito longe da meta estabelecida. Cada português produzia 512 quilos, quando a meta era de 410 por ano. Ou seja, cada cidadão produzia 1,4 kg por dia. Este relatório é, assim, de algum modo penalizador para as autarquias e para o comportamento dos cidadãos. Pedro Coelho, concorda? Nós temos feito um trabalho enorme em termos nas áreas ambientais, na reciclagem, na reutilização. O trabalho é visível, temos feito esse esforço junto das escolas. Estamos a falar de educação ambiental. Também começa por aí, não é? Começa por aí, no fundo, começa por aí, esse trabalho começa pelos mais jovens. Em relação a esta questão específica, que não temos muito tempo. No teu caso, quem faz a recolha é a RM, nem sequer é... Mas tem que haver, por parte da RM, uma maior recolha seletiva desses resíduos, do plástico, por exemplo, do cartão. Na Madeira, só Funchal e Santa Cruz têm recolha seletiva doméstica, na casa das pessoas. Em Cambrils nós temos em alguns pontos, mas nós já falámos com a ARM, que recolhe os resíduos, para que a recolha seletiva seja feita também no porta a porta, para montar os rácios de recolha seletiva. Eu acho que as pessoas hoje estão mais conscientes e pedem às câmaras municipais. E a Câmara de Lobo já pediu à ARM. A Câmara tem feito esse trabalho, aliás, temos mais acapontos hoje do que tínhamos há 12 anos atrás, mas tem insistido junto à ARM para que faça essa tal recolha porta a porta. Que é um incentivo grande. Cada vez mais as pessoas pedem e depois vão à Câmara e têm essa consciência ambiental, só que não é prestado a esse serviço. Miguel Silva Gouveia, é necessário trabalhar muito mais neste aspecto, não é verdade? Sempre necessário trabalhar mais. Obviamente que o Funchal fez uma aposta muito forte na gestão dos resíduos, promovendo recolha seletiva porta a porta todas as semanas, fazendo campanhas também de entrega de baldes para a separação, e isso depois acaba por se verificar nos resultados. Constata-se que o Funchal é neste momento o município recorde, que trabalha bem acima da média na gestão de resíduos e nos resíduos diferenciados. Portanto, a recolha seletiva é exemplar e uma referência a nível nacional, e acho que deve ser, como diz o Pedro, deve ser replicado. As boas práticas que o Funchal tem, deve ser replicado. E o comportamento dos cidadãos também é importante. Mas o comportamento, o comportamento acaba, se nós criarmos as condições, os comportamentos acabam por seguir essas condições que são criadas, e o Funchal criou-as e os municípios seguiram-nas, e acho que há aqui uma aprendizagem mútua que temos que começar por algum lado. E acho Estamos mesmo a terminar. Miguel Silva Gouveia ainda vai à Feira do Livro hoje? Vou sempre à Feira do Livro, não sei se irei hoje. Esta Feira do Livro foi criada por si, ou na sua variação? A cidade do Funchal, independentemente de quem a criou, esta edição foi, há muitas coisas que ficaram, e o legado que nós deixamos à cidade. Que talvez uma necessidade de lá ir e não ia todos os anos, mesmo antes de estar na política. Este ano Saramago. Com os meus filhos, sim, vou lá sempre, porque são hábitos de leitura, são importantes. Porquê é que foi Saramago este ano? Este tem a ver com o centenário do Saramago e a celebração desse centenário, por isso que foi escolhido como, no fundo, o mote, o autor
chave desta Feira do Livro foi José Saramago. Pedro Coelho, há feiras de livro em Câmara de Luz? Já fizemos um ano. Gostaria de sublinhar que é importante promovermos estes hábitos de cultura, e a Câmara Municipal tem um conjunto de iniciativas junto das escolas e também nas nossas bibliotecas municipais. Aliás, temos uma biblioteca itinerante, segundo sei, é a única aqui na região autónoma da Madeira, que percorre as 5 freguesias do nosso concelho, porque é através da cultura, da leitura, que vamos capacitando as pessoas para que tenham mais sucesso no seu futuro. Muito obrigado pela vossa presença. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos.